Bom dia, gente. Bom dia. Antes de mais nada, eu queria agradecer a casa. Eu fico feliz de estar aqui por vários motivos. Primeiro, que quando você volta numa casa, quando você volta a ser convidado para fazer um estudo, é porque você deve ter agradado no primeiro. Né? Então, eu fico duplamente feliz. Feliz por estar aqui e feliz por estar voltando aqui nessa casa. E eu sempre falo que esses convites para a gente fazer estudo, na verdade, são frutos da misericórdia divina conosco, nós que vamos fazer o estudo, porque ele nos força a estudar, ele nos força a prepararmos um estudo para nos trazer, e a gente sempre acaba lucrando muito. Né? E o que eu tenho percebido é que, na maioria das vezes, tudo que eu falo aqui, a principal pessoa que precisa ouvir sou eu mesmo. Tudo que eu vou falar hoje aqui, não há nada do que eu venha falar hoje aqui, e eu mesmo também não preciso ficar ouvindo e internalizando cada vez mais a minha vida. E uma outra coisa, antes da gente começar propriamente com o tema, é que eu gosto de fazer, eu não gosto muito do título de palestrante. Palestrante, eu penso assim, que o palestrante é aquele cara que sabe mais do que a plateia. Normalmente, quando você vai ver uma palestra, você vê uma palestra sobre física nuclear, e o cara lá, ele sabe tudo de física. O cara estudado naquilo, e normalmente a plateia é de pessoas que sabem menos do que ele. Eu acho que no caso do estudo espírita, dos estudos que a gente faz aqui, não tem um palestrante, tem pessoas para apenas começar um assunto, mas eu gosto quando as pessoas participam, porque eu acho que a gente só evolui na controvérsia. O que eu quero dizer com isso? Se eu ficar falando aqui, se a gente ficar se habituando sempre a ouvir, a gente fica estagnado. O que faz a gente evoluir é a controvérsia, é a discussão saudável. Né? É cada um colocar a sua opinião, é a gente ver os pontos de vista dos outros e começar a adaptar os nossos pontos de vista, de forma que a gente consiga evoluir, que a gente consiga subir. Tá? Então, esse tema que eu trouxe hoje aqui, que eu queria propor que a gente discutisse, não que eu ficasse só falando, é o tema do sofrimento como consequência das nossas escolhas. E aí a gente viu aqui, daqui a pouquinho, na leitura que a Delma fez ainda há pouco, né, a gente está sempre aprendendo, né? Até na hora da prece a gente está aprendendo, ouvindo uma leitura, o tempo todo a gente está aprendendo. O que a gente pensa, quando a gente pensa na palavra sofrimento, o que vem na nossa cabeça? A gente pensa o quê? Em relação a quem está sofrendo, vamos nos colocar no ponto de vista de quem está sofrendo. Como é que a gente se coloca? Em geral, a gente se coloca como vítima, não é isso? Se a gente for pensar bem, quando a gente tem uma decepção qualquer, uma frustração qualquer na nossa vida, a gente invariavelmente pensa assim: por que isso foi acontecer comigo? Por que logo comigo? Né? O que eu fiz para merecer isso? E quando a gente, em relação ao sofrimento do outro, do próximo, como é que a gente se coloca? Tadinho dele. Né? Coitado, meu Deus, é uma pessoa tão boa. Né? Por que isso foi acontecer com ele? Nossa, como sofre essa pessoa. Né? Como você vê uma pessoa doente, você vê uma pessoa triste porque uma pessoa querida desencarnou. A gente se coloca nessa posição, né? Isso, em relação a nós, a gente, na verdade, tanto em relação a nós quanto em relação ao próximo, a gente coloca sempre o sofredor como vítima. Não é isso? Só que, como o tema, né, como esse tema veio na minha cabeça, na verdade, esse tema é inspirado basicamente num livro que eu li da Joana de Ângeles, Plenitude, que ela fala o livro todo sobre a questão do sofrimento. E por que veio isso? Por que eu comecei a pensar nisso? Porque se a gente realmente pensar, o sofrimento, ele é sempre consequência das nossas escolhas. Nada do que a gente faz, a menos que a gente não acredite em Deus, eu acredito que todos aqui sejam, né, todos aqui acreditam que ninguém aqui seja ateu. Né? Eu sempre falo também que eu não tenho argumento para discutir com o ateu, porque se o ateu não acredita em Deus, então a primeira premissa que eu parto do princípio para qualquer coisa que eu defenda é a existência de Deus e um Deus justo, bom e misericordioso. Se a pessoa não acredita em Deus, então eu não tenho mais como discutir com aquela pessoa, embora eu também sempre digo que eu não acredito em ateu. Eu não
confio em ateu. Para mim, o cara que diz que é ateu, ele apenas é um cara que ainda não descobriu alguma coisa que o convença. Quando ele diz que não acredita em nada, eu não acredito em nada. Ele não acredita em nada do que foi apresentado a ele. Eu não acredito em Deus, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo. Na verdade, essa pessoa, como o Kardec diz várias vezes na obra dele, quem acho que todos aqui já leram o Kardec, logo diz, na verdade, esses caras são os que mais querem crer. Eles estão apenas procurando alguma coisa que os convença. Então, voltando então ao nosso tema, a questão do sofrimento, ele é consequência das nossas escolhas. Eu sou uma cola aqui, para não me perder. Se pegar meu aluno com cola, eu dou zero, mas nenhum aluno esteja me vendo aqui hoje. Bom, qual é o grande problema que a gente tem? A gente, quando está sofrendo, a gente dificilmente reflete, a gente dificilmente para meditar. E até realmente é natural, é muito difícil você parar para meditar no velório, né, de um filho. É muito difícil você parar para meditar sentindo dores alucinantes, né, numa crise qualquer renal. Muito difícil você parar para meditar numa hora dessa. Né? Mas se a gente, no momento em que a gente esteja um pouco mais tranquilo, a gente parar para meditar nos nossos sofrimentos, eu acho que a gente começa a andar para frente e começa um caminho de diminuição desse sofrimento, ou num caminho de enfrentar esse sofrimento com menos sofrimento. Se é que eu posso me expressar assim. O que é isso? Eu vou ler uma frase aqui que tem nesse livro, Plenitude, de Joana de Ângeles, que eu achei muito interessante. Né? O homem vive na Terra sob a ação dos medos, da doença, da pobreza, da solidão, do desamor, do insucesso, da morte. Essa conduta é o resultado do despreparo para os fenômenos normais da existência, que devem encarar como processo de evolução. Ou seja, a gente tem esses medos todos, a gente sofre, na verdade, antes das coisas acontecerem. A gente tem medo da solidão. Se a gente tem medo da solidão, é porque a gente ainda não está sozinho, concorda? Quem tem medo de morrer é porque está vivo. Quem tem medo da solidão é quem tem medo de perder aquelas companhias, não é isso? Então a gente já está sofrendo por uma coisa que não aconteceu. Então a gente já pode começar a pensar que a gente começa a sofrer antes da hora que deveria. Então, Joana nos diz aqui nessa frase que isso é reflexo, esses medos são um reflexo de um despreparo. Ou seja, nós ainda não estamos preparados para enfrentar as dificuldades sem sofrer. Porque as dificuldades, elas virão sempre para todos. Nós estamos num planeta de provas e expiações, ninguém aqui está esperando férias. Ninguém veio à Terra para tirar férias. Né? A gente vem aqui, a gente encarna aqui para ser testado, ou seja, provas, e para sofrer as expiações. Que na verdade a expiação também não deve ser considerada como um castigo. Não é uma punição, a expiação é uma lição. É te mostrar que a sua conduta foi errada. Na verdade, quando você está expiando alguma coisa, seja através de uma doença, seja através de uma perda, de uma frustração profissional, na verdade aquilo ali é para te chamar a atenção de que algo errado você fez. Todos nós. Né? Então, se a gente começa a tentar meditar, tentar refletir na hora em que as coisas estão difíceis, porque meditar quando está tudo tranquilo é mole. Meditar quando você está sentado num sofá confortável, com dinheiro na conta, as contas pagas, a saúde em dia, não é isso? Quando está tudo bem, é mole você meditar. O mais difícil é você meditar na hora da dificuldade. E eu acho que se a gente conseguisse, eu falo para mim mesmo, se a gente conseguisse parar para meditar no momento em que as coisas estão difíceis, as coisas vão começar a ficar menos difíceis para a gente. Eu vou dar um exemplo que acontece comigo. Aconteceu comigo nessa última segunda-feira. O carro enguiçou numa
numa estrada aí, longe, bem longe de casa. Qual foi a primeira coisa que eu falei? Não posso repetir aqui. Quando eu encostei o carro, desliguei o motor, a primeira coisa que eu fiz foi dar um soco no volante. E a segunda foi o quê? Dizer uma coisa que eu jamais diria aqui de novo. Foi fácil para mim meditar ali. Eu podia ter pensado assim, poxa, vamos ver o que está acontecendo, né? Talvez não seja tão grave. Né? Será que de repente isso aí não é uma coisa que eu vou resolver em 5 minutos? Não, eu apenas falei um palavrão e comecei a reclamar. Né? Aí eu tenho uma vítima que começou a sofrer do meu lado. E ela, na verdade, quando eu começo a sofrer, quem sofre junto é ela, porque eu reclamo, né? Falo algumas coisas que não deveria falar. E aí o que acontece? Depois de resolvido o problema todo, resumindo a história, não foi nada. Eu não gastei R$1. O carro foi revocado pelo seguro. O carro me foi devolvido no mesmo dia, prontinho, ainda por cima lavado, ele estava imundo. Ainda me devolveram o carro lavado. Eu tive um pequeno contratempo. E eu sofri à toa. Quantos neurônios eu fiquei queimando ali, quanta adrenalina eu joguei no meu sangue ali, quanto que eu prejudiquei meu coração, minhas vísceras aqui, por ter ficado ali sofrendo por um problema que nem aconteceu, na verdade. Certo? Então, eu procurei o sofrimento. Né? Uma outra coisa, né, que é um perigo que eu acho que todos nós sofremos esse perigo, todos nós passamos por esse perigo em relação ao sofrimento, é uma coisa que eu acho realmente perigosíssima, que é a autopiedade. Né? É a pena de si mesmo, tadinho de mim. Só comigo que acontecem as coisas, só comigo que é isso, só comigo que... Né? Tudo dá errado para mim. Alguém já se pegou pensando assim, dessa forma? Eu, toda hora, faço isso. Eu sou muito legal quando está tudo certo para mim. Quando começa a dar errado, aí vocês veem a minha verdadeira face. Cai a minha máscara. Oi? Ó vida, ó azar, ó... Exatamente, aquele desenho animado. Né? Os mais novos não sabem o que a gente está falando. A gente vai entregar a nossa cidade. Mas então, o que acontece? A nossa máscara, a minha máscara cai quando as coisas começam a dar errado para o meu lado. E essa questão da autopiedade é uma coisa que a gente precisa muito se policiar. Porque a autopiedade é uma das coisas mais nocivas que a gente pode ter como hábito. Porque é aquela coisa de você achar que o mundo... Primeiro que você acha que o mundo gira em torno de você. Porque quem tem pena de si mesmo é quem acha que o mundo inteiro está conspirando contra... Né, eu achar que o mundo está conspirando contra mim. E não é por aí. Né? Se a gente for olhar para o lado, a gente vê que se cada um aqui tiver 10 minutos para falar dos seus problemas, não vai dar tempo. Né? Se eu escolher um aqui, ó, ao acaso, você tem 10 minutos para falar dos seus problemas daqui. O cara não vai ter tempo de 10 minutos. Né? Ele não vai ter tempo de desabafar, de ter uma sessão de análise aqui, né, coletiva. Não tem como. Todo mundo tem problema e não são poucos. Só que esse livro, a Joana de Anjos, ela nos ensina, ou melhor, ela nos apresenta, a gente é que tem que aprender ainda. Diversas formas a gente lidar com essas nossas frustrações. As nossas frustrações que ocorrem, vão sempre ocorrer, até a gente evoluir e se tornar espírito puro, a gente precisa começar a entender isso como lição. A gente precisa aprender a aproveitar as frustrações. Porque quando a gente começa a aproveitar as frustrações, a gente começa a parar de sofrer. Será que eu estou conseguindo me fazer entender? Porque está todo mundo muito quieto, assim, como silêncio. Eu falo para os meus alunos brincando o seguinte, gente, olha só, esse silêncio que estão fazendo é o silêncio número 3. O silêncio número 1 é aquele que os alunos estão com sono. Né?
silêncio número 2 é aquele que os alunos têm medo do professor. Não falam nada. E o silêncio número 3 é aquele que os alunos não estão entendendo mais nada, mas como o professor é legal, eles não levantam para ir embora. Então, tem vezes que eu estou dando aula assim, que eu paro assim e fico pensando, vocês estão entendendo mesmo o que eu estou falando? Eu estou conseguindo. Então, essa questão então da gente aprender a lidar com o sofrimento não. O sofrimento é uma consequência das nossas escolhas, mas também sofrer é uma escolha. Porque você pode ter uma frustração, mas quando nós aprendemos a realmente encarar essa frustração como lição, a gente vai começar a sofrer menos, e cada vez menos, até o momento em que a gente vai aprender a dar graças a Deus por aquela dor, porque aquela dor ali está te avisando que você tem que voltar para o caminho. Você saiu, você desviou do caminho e você tem que voltar para o caminho. É muito difícil, né? Vai dizer isso para uma mãe no velório do seu filho. Vai dizer isso para alguém que está tendo uma crise renal. Vai dizer isso para alguém, né, que acabou de perder o emprego e tem 3 filhos em casa esperando. Vai dizer isso para uma pessoa, né, passando por uma dificuldade dessa. É muito difícil, mas o que eu estou trazendo aqui, como eu falei, eu também preciso, né? O dia que a gente aprender a utilizar as frustrações como lição, a gente vai aprender, a gente vai começar a parar de sofrer. E a gente precisa entender o quê? Que o sofrimento, ele tem um fim. Um fim em dois sentidos. Um fim no sentido de acabar, porque nenhum sofrimento é eterno. Né? Já dizia uma música aí americana, nenhuma noite é tão longa que você não encontre o dia, e nenhum dia é tão errado que você não encontre o caminho. Né? Então o sofrimento ele vai acabar, ele tem uma hora que ele vai acabar. Aí o cara pode dizer, eu estou com uma doença terminal, vai acabar quando eu morrer? Sim. Sim, ele vai acabar. Ele vai acabar. Só que você não morre, você apenas desencarna. Seu sofrimento não acabou. Melhor, sua vida não acabou. Acabou um corpo. Mas você continua. Então, é aprender a usar o sofrimento. E o segundo sentido da palavra fim é no sentido de objetivo, né? Tem um fim, tem uma finalidade, um objetivo. Que objetivo é esse? É trazer a gente para a realidade. É chamar a gente a meditar, é chamar a gente a refletir sobre o que a gente anda fazendo com as oportunidades que Deus nos dá todo dia. Todo dia. A cada dia, a cada minuto, a cada segundo, a gente tem oportunidades. E Deus vai dar essas oportunidades até a gente aprender, sem limite. Se você vai aprender nessa encarnação, daqui a 200 encarnações, são opções nossas. Mas que você vai aprender, vai. E as oportunidades vão aparecer todos os dias. Bom, eu perdi uma oportunidade segunda-feira. Perdi a oportunidade de ter encarado um simples enguiço do meu carro como uma oportunidade. Eu perdi essa oportunidade. Joguei no lixo porque eu falei um monte de palavrão, eu falei assim. Então, mas aí você perdeu, mas você conscientizou disso. Sim. E aí uma menina, como é que você faz agora? Sim, agora eu vou tentar na próxima, não estou dizendo que eu vou conseguir não, mas na próxima que o carro enguiçar, eu vou tentar pelo menos evitar os palavrões. Vou falar assim, vou pegar uma puxa, que droga, né? Nossa, coisa chata. O soco não começa a dar, então. Não sei, talvez eu dê um soco no volante, talvez eu dê um tapinha assim na perna dela. Puxa vida, o carro enguiçou. Já melhorou, se fala obrigado. São 2 horas da manhã e eu estou numa zona de risco. Meu Deus. Mas isso, alguma coisa vai acontecer aqui de bom para mim hoje. Mas é isso. A gente fala ironizando, mas na verdade é isso, gente. Concorda que na verdade é isso? Quando a gente aprender, você vê assim, os grandes homens que encarnaram aqui. Chico Xavier, Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa, você via no rosto deles alguma coisa além de serenidade? Serenidade. Todos eles sofreram, entre aspas, dores físicas, doenças. Se não me engano, não sei se foi a Madre Teresa ou a Irmã Dulce,
que tinha metade de um pulmão só, um pulmão já inutilizado e o outro só funcionava metade. Imagina para respirar com 25% da capacidade. E não parou de trabalhar a vida inteira. Você vê, ela sofreu? Ela não sofreu. Ela não sofreu. Ela teve dores físicas, provavelmente, tal, mas ela não sofreu. Chico não sofreu. Chico tinha um problema na vista, tinha um problema no couro cabeludo, tinha um monte de problemas físicos, mas não sofreu. Teve as tristezas dele, né? Ele sentiu saudade da mãe dele até praticamente desencarnar. A mãe dele desencarnou, ele era criancinha, e ele desencarnou aos 92 anos e sentia saudade da mãe dele. A dona nos falou, né, assim, a gente conheceu a dona, trabalhou com ele, até meia hora de desencarnar, ele ainda sentia saudade da mãe dele. Claro. Mas isso, como é que ele encarou isso? Como é que a gente encara isso? Então, o que esses espíritos mais evoluídos já conseguiram, que a gente ainda vai chegar lá, mais dia, menos dia, mais encarnação, menos encarnação a gente chega, né? É uma serenidade diante do sofrimento que faz com que o sofrimento deles doa menos, sofrimento não, a frustração deles não cause sofrimento, não cause tanta dor, né? E pelo contrário, proporcione a eles o quê? Mais um passinho, mais um degrau, subindo cada vez mais. A gente ainda não parou para pensar nisso. A gente fala, né? Eu estou falando aqui, mas como eu falei, ainda bem que eles estão gravando, depois eu vou ficar ouvindo a minha palestra. Depois eu olhar isso tudo aqui. Então, tem uma outra frase de um espírito chamado Vicente de Angola, um livro que o Fernando bem psicografou, que ele falava uma frase muito simples e muito significativa. Simplifica, meu filho. Simplifica. O que a gente sofre? E aí, Joana, num dos capítulos lá, ela fala que a gente começa a criar necessidades desnecessárias. O que é isso? A gente começa a achar que precisa trocar de carro. Eu tenho um carro, eu preciso trocar. Agora, o carro agora já sai com ABS, já sai com não sei o quê, com freio, não sei das quantas, vidro elétrico e direção, nem mais é direção hidráulica, é direção elétrica e tem não sei o quê. Aí você põe na sua cabeça que você precisa trocar de carro. Aí você vende o seu carro que estava indo muito bem com você e assume uma prestação. Aí, coincidentemente, e na verdade esses acasos não existem, alguém da sua família fica doente e você precisa gastar muito dinheiro com o remédio. Aí a sua vida começa, seus problemas financeiros começam. Né? E aí você começa as crises em casa. Então a gente cria necessidades desnecessárias. Por que a gente cria essas necessidades? Por vaidade. Você não quer ter o carro mais velho da garagem do seu prédio. Por ganância. Você quer ter cada vez mais. Você já tem tudo o que precisa, você quer ter cada vez mais. Por inveja. Né? Porque o cara que senta no escritório com você, na mesa do lado, ele tem um carro melhor do que o teu, ele vai para a Europa todo ano e você só consegue ir para Iguaba. E aí? Você começa... Esses sentimentos que infelizmente a gente tem, né? Infelizmente todos nós temos em maior ou menor grau, mas todos nós temos, cada um deles, né? A avareza, você começa a ficar com é meu dinheiro, é meu, tudo é meu, é não sei o que, é meu. E você começa a criar um sofrimento, você começa a criar um problema para você que te causa esse sofrimento. A inveja te causa sofrimento. Você imagina o cara que não é invejoso. Ele era tranquilão, com a sandália havaiana dele, né? Uma bermuda que ele comprou na Rua da Alfândega, no Saara, uma camisa de R$10, ele anda tranquilão na rua. E não tem problema. O cara que é invejoso, se o tênis dele for R$20 mais barato do que o tênis do outro, ele já está sofrendo, porque ele já deve estar roubando. Está com esse tênis aí, está com aquele carro ali, deve estar roubando. Isso é um sofrimento que a gente traz para nós mesmos.
Concorda? Porque a gente ter ambição é uma coisa muito saudável. Ter ambição, o que é isso? Eu quero crescer como profissional, eu quero ser um profissional cada vez melhor. Eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um professor, eu quero crescer. Então eu como professor, eu vou fazer um curso de dicção para melhorar, né? Vou numa fonoaudióloga para melhorar a impostação, né? Vou falar mais alto para os alunos entenderem melhor o que eu falo. Eu quero crescer, eu quero ser o chefe, eu quero ser... Isso tudo é saudável, isso tudo te faz, né, evoluir. O que não é saudável, o que é insalubre, não é a ambição, é a ambição desmedida. Você querer se tornar uma pessoa melhor, seja profissionalmente, seja pessoalmente, seja cuidar da sua... Olha, eu quero perder minha barriga. Eu quero dar uma caminhada, eu quero ir para a academia, então eu quero melhorar minha saúde. Eu não quero ter dificuldade para amarrar o tênis. Falando, tudo que eu falo aqui é para mim. Né? Eu já estou com um problema, que a idade vai chegando, eu calço o pé esquerdo tranquilo. O pé direito já me dá, não sei porque me dá um trabalho. É porque eu operei o joelho direito. Então, para dobrar a perna para calçar, mas por que tem isso? Mudando de... A minha barriga, ela não caiu do céu no meu corpo. Ela foi adquirida como? Com a gula, que é outro motivo de sofrimento. Porque você come mais do que deveria comer, come mais do que é necessário, você tem problemas digestivos, você tem problemas intestinais, você tem problemas, né, estéticos, você tem problemas, vários problemas, tem problema até para calçar o tênis, para amarrar o tênis. Por quê? Por isso que eu estou dizendo, é uma consequência, a dificuldade que eu tenho hoje para amarrar o pé direito é por quê? É porque eu fui injustiçado pelo mundo? Eu criei essa dificuldade, crio ela todo dia. Hoje eu acabei de alimentar essa dificuldade, porque eu podia ter comido um pouco, só eu comi 2. Estava muito gostoso. Então, o que é isso? Né? São pequenos, eu estou dando exemplo do sofrimento bobeirinha, né? Amarrar um tênis, não sei o quê, um carro com pneu furado, isso é coisa pequena. E os grandes? E as grandes frustrações? Né? O desemprego numa época de crise, né? Um problema de saúde muito grave, né? Um desencarne de um filho, de um pai, de uma mãe, de uma pessoa. E esses grandes problemas? Né? São grandes? Depende. Depende de como você encara. Porque, assim, eu tenho alguns exemplos de vida, né? Pessoas com quem eu tenho o privilégio de contar. Aliás, é mais um fator da misericórdia divina, foram as pessoas que Deus colocou em minha volta. Porque o que não me falta são exemplos legais para eu seguir. Eu tenho muito mais bons exemplos do meu lado do que maus exemplos. Felizmente, né? E o que aumenta a minha responsabilidade. Mas eu convivo com pessoas, não vou citar o nome, mas, por exemplo, eu estou convivendo com uma pessoa que é do grupo lá do trabalho com o Fernando Bem, está com o pai internado, vai não, a gente não sabe se ele já está num processo de desencarne ou não, mas não importa. Ela tem o trabalho profissional dela, ela cuida de um monte de coisa nas cartas de fato, ela teve um irmão que foi assassinado de uma forma, né, horrível. Você não vê aquela pessoa de mau humor, é impossível você ver aquela pessoa sem estar com um sorriso no rosto. É impossível, você não vê, ela está sempre de bom humor. Ela está sempre, e ela tem um jeitão mesmo de líder, né, de general mesmo, mas sem ser autoritária, sem ser arrogante. É um exemplo que eu tenho para seguir. Então eu tenho muitos exemplos. E os meus sofrimentos, eu já estou devidamente convencido que são, né, essas pessoas que eu falo são as que eu chamo de pessoas de ferro, porque nada abala. Eu tenho um tio que teve 2 filhos desencarnados e o pai, meu avô, no caso, com Alzheimer, 12 anos vegetando numa cama e vários outros problemas, que também você não vê, ela é testemunha disso, você não vê aquela pessoa de mau humor em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Eu não consigo, eu tenho 52 anos de idade, eu conheço meu tio há 52 anos, eu nunca vi meu tio reclamando da vida. Nunca. Eu nunca vi ele reclamando da vida. Eu tenho certeza, ele sofreu, ele sentiu a dor quando os filhos desencarnaram? Com certeza sofreu. Mas ele
já está num caminho aí, que se aquilo ali foi uma prova, ele passou com 10. Se aquilo foi uma expiação, ele já se livrou. Já se livrou. Ele já entendeu o mecanismo da vida. É católico, fervoroso, está na missa todo domingo e tal. Né? E até ele está sempre brincando. Eu estava vindo para minha mãe, visitar minha mãe, ele indo para a igreja, para a missa. Eu falei, tio, reza lá um pouquinho por mim, não sei o quê. Ele, pô, se eu for rezar por você, eu vou passar o dia inteiro na igreja. Ele está sempre assim, ele está sempre brincando, sempre. É impressionante. Ele entra no elevador, uma vez o filho dele estava com ele entrou no elevador, aí o celular dele começou a tocar no bolso dele, era uma musiquinha, não tinha como atender o celular, estava apertado, ele começou a dançar dentro do elevador. Já que não dá para atender, eu vou dançar com música. Então é assim, cara, o tempo todo assim. E você vê como é que as pessoas encaram, né? Eu acho que ele não sofre. Eu acho que ele tem as frustrações, como todos nós, mas eu acho que ele já aprendeu a não sofrer. Ele já aprendeu a encarar a vida de uma forma muito mais legal. A gente está caminhando. Eu tenho certeza que algumas pessoas aqui podem já estar também nesse estágio, com certeza. Eu sei que eu não estou, mas eu acho que muitas aqui já estão. Outra coisa que é importante a gente pensar em relação às nossas frustrações. Eu vou tentar evitar falar a palavra sofrimento. Mas em relação às nossas frustrações, às vezes a gente começa a sofrer por coisas que ou não se concretizam, ou por coisas que são muito menores do que o problema que a gente realmente encara. Por exemplo, eu brinco com meus alunos, né, quando eu chego para aplicar, toda vez eu faço a mesma brincadeira. Né? Todo período eu chego para aplicar a prova. E aí, professor, está difícil a prova? Dificílimo. Nem eu sei fazer as questões. Ô, professor, os garotos pequenos, né? Ô, professor, nem eu. Então como é que vai corrigir a prova? Não sou eu que corrijo, é minha mãe que corrige. Eu não sei fazer nenhuma questão. Se vocês souberem, me ensinam. Eles ficam, caraca, não sei o que, aí eu distribuo a prova. Eles começam a fazer a prova, aí eles veem, né, quando eles veem que o diabo não foi tão feio quanto eu pintei, aí eu brinco com ele, está vendo como é que vocês são? Vocês acham que eu ia dar uma prova para vocês, umas questões que nem eu sei fazer, eu sou maluco por acaso? Então, e a gente às vezes, aí só essa brincadeira, mas a gente às vezes prevê determinado, a gente, né, tem uma capacidade de prever desgraça, que é uma beleza. Ninguém prevê que as coisas vão melhorar. Eu não vejo ninguém pensando, não, essa crise vai acabar, a economia está melhorando. E tá, se querem uma boa notícia, a crise já está começando a terminar. A indústria automobilística já está dando resultados melhores, o PIB já está voltando a crescer, as exportações estão voltando a crescer. Então, para quem ainda não sabia, se alguém não andou lendo o jornal essa semana, já estamos começando a botar o pé para fora da crise. Mas, o que acontece? A gente tem muitos cavaleiros do Apocalipse aqui encarnados, não temos? Todo mundo aqui não conhece uma pessoa que só vive, agora ferrou, agora o país vai quebrar, agora não tem mais jeito, agora, está doendo, vai morrer. Isso aí, eu tive um amigo meu que teve isso e morreu. Aí você vai ver, né, o problema não era aquele, a doença não era aquela, fizeram um segundo exame, não era nada daquilo, e o cara está aí, né? Eu conheço várias pessoas que já disseram que vão morrer e estão correndo ali no Maracanã, em volta do Maracanã. Estava morto. Eu tenho um tio que foi dado como, meu tio Zeca, né, que foi dentista, irmão da minha mãe, há 21 anos atrás, ele foi desenganado pelos parentes. O médico mesmo dele, que é amigo dele de infância, amigo dele de juventude, salvou a vida dele. Mas os parentes todos desenganaram ele. Está aí, está com 82 anos, ainda trabalha, é dentista, não trabalha mais no mesmo ritmo, mas vai 2 vezes por semana ao consultório, né, vai trabalhar, né, vive fazendo bolão na Mega Sena. Eu não vou perguntar para não magoar ele. O que a gente está acertando na Mega Sena com 82 anos? Com 82 anos eu só quero ter um desencarne suave. Eu não quero, se eu não ficar rico até os 52, depois eu não quero mais. Então, mas ele está lá, é outro também, vive contando piada. Ele é irmão desse outro tipo.
vive contando piada, está sempre contando. Você chega, não tem um dia que ele chega que não tem uma piada nova para te contar, algumas de mau gosto, mas está sempre assim. Está sempre assim. Mesmo com o time dele na segunda divisão, desculpa, não queria magoar ninguém aqui, mas ele está sempre de bom humor. Ele está sempre também, ele está trabalhando. Ele foi desenganar. 20 anos atrás, ele sabia que ele ia morrer. Vai, agora, Zeca não passa nessa semana. Então, quantas semanas tem em 22, em 21 anos? Teve um outro também que foi desenganado em 1970, durante um jogo do Brasil, ele infartou na Copa de 70, morreu 30 anos depois. Também disseram que não, agora esse está liquidado. 30 anos depois ele se foi. Então, o que a gente sabe dos nossos problemas? Né? Então a gente sofre às vezes por um problema que é desse tamaninho e a gente pensa que ele é desse tamanho. E a gente sofre desnecessariamente. Outra coisa que a gente tem o hábito é de sofrer antes da hora. Né? Tem um dentista, o dentista é semana que vem. Você já começa a ficar ouvindo o barulhinho daquela broca, que eu tenho pânico. Tudo que eu falo aqui, os exemplos todos que eu tiro de mim. Né? Tem dentista, semana que vem você já começa a ouvir a broca uma semana antes. E aí você chega lá no dentista, ele te dá a boa notícia, não, hoje não vai precisar da broca, não, hoje é só curativo. Não vai, porque aquela broca é um pesadelo, né? Não sei se para você, para mim, aquilo é um pesadelo. Entrou, sentou na cadeira e quando ele tira aquela broca. Quando ele fica todo. Ai, gente. Aquilo para mim. Como consegue dormir? Eu durmo. Jesus. O dentista perguntou se eu estava passando mal. Aquele barulhinho. Aquele barulhinho para mim é um terror. Para mim dá sono. É o espírito de luz. É o espírito Exatamente. Dá sono. Então, gente, aí você sofre por um problema que nem aconteceu. Agora eu só falei mal de mim até agora. No final do ano passado, no final de 2015, estavam vários cavaleiros do Apocalipse lá no lugar onde eu trabalho, dizendo que vão demitir não sei quantos professores, não sei o quê, vai cair, vai morrer, vai não sei o quê. E eu sempre falando com o meu coordenador, cara, espera passar o carnaval. Você sabe que o Brasil só funciona depois dos filhos das campeãs. Espera o carnaval, cara, vai melhorar, não, que bom. Tua turma só tem 21 alunos, cara. Vão mandar fechar essa turma, não sei o que. Eu falei, cara, não fecha ela até o carnaval. Espera só o carnaval. Só o carnaval é no início de fevereiro. O que aconteceu? 21 alunos que tinha antes do carnaval, na sexta-feira, na outra segunda-feira, depois dos desfiles das campeãs, tinham 65 alunos na turma. Ou seja, mais do que triplicou a quantidade. Então as pessoas... Eu estava falando isso. E aí teve até uma colega minha, a Flávia, você até conhece, que ela foi lá na casa da Flávia, o Marco é o espírita que eu queria ser. Porque ele está sempre assim. Eu falei, gente, eu não sou assim não, mas agora eu já aprendi algumas coisas. Primeiro que, infelizmente, eu sei lá, mas o pior que podia ter acontecido na minha vida já aconteceu. Então, né? Então nem pior, hoje em dia eu já estou começando a começar a aprender que talvez isso tenha sido um bem. Aliás, foi um bem, eu que não entendi como, mas foi. O desencargo do meu filho, né, com 18 anos. Mas aí a Flávia ficou brincando, mas o Marco é demais, o Marco está sempre assim, ele leva tudo na brincadeira. Eu falei, não é que leve na brincadeira, você aprende, desde que eu só sofro na hora que tem que sofrer e a quantidade suficiente. Eu não vou sofrer mais, nem vou sofrer antes. Porque às vezes você sofre. As pessoas que estavam tensas, desesperadas, né, estavam desesperadas porque... Eu falei, cara... O que eu fiz? Claro que eu não sou maluco. O que eu fiz? Esse carnaval a gente não viajou. Falei para ela, ó, o negócio está complicado lá, não sei como é que vai ficar, depois não vamos viajar. Não assumi a dívida. Viagem, mas se eu tivesse viajado, teria dado tudo certo, porque eu continuei com a minha... Ainda, né, muita gente achou que ia ficar desempregado e tal, no meu caso, eu ainda ganhei mais uma turma. Ainda aumentou. Então, num tempo de crise, eu ainda ganhar mais emprego, ganhar mais trabalho, foi muito bom. Então, dessa aí, pelo menos, eu sei que essa eu não sofri à toa. Não fiquei sofrendo. A gente passou o mês de janeiro, vamos esperar, vamos ver o que vem aí.
Entrega na mão de Deus, literalmente, e vamos esperar. Então, algumas coisas eu já estou aprendendo. Quer dizer, de repente, das 120 páginas da Joana de Anjos, eu já aprendi a página 1. Mas alguma coisa eu já posso dizer que eu já deu para aprender. Então, deixa eu pegar aqui na minha cola para não me perder. Outra coisa que a gente, que também é uma coisa, eu acho que é um perigo, né? Que é a gente julgar Deus. Nós temos o hábito de julgarmos Deus. E a gente julga Ele baseado nos nossos parâmetros. A gente acha que Deus não foi justo comigo, que Deus não sei o quê. Por que Deus fez isso comigo? E aí, se a gente pensar que a Terra é um grão de poeira dentro do universo, é muita pretensão eu achar que Deus está de implicância comigo. Não é? Quantos bilhões de encarnados nós temos? 7 bilhões e 100 milhões, não é isso? Mais ou menos, a população da Terra. Se você pensar na população dos desencarnados, só da Terra, encarnados são 30 bilhões. Mais é o que dizem aí, né? 30 bilhões. Eu achar que Deus está de brincadeira só comigo é me colocar muito importante. É claro que eu sou importante para Ele. Mas também é claro que tudo que acontece comigo acontece com os outros 30 bilhões. Eu não sou a única pessoa que tem frustrações no mundo. Não sou só eu que perco emprego, que perco parente, que sinto dor, que vou para o hospital, que vou a dentista. Tem algum dentista aqui? Não. Para de falar mal de dentista. Para de falar mal de dentista. Mas não sou só eu que passo por isso. E eu já aprendi também que uma forma da gente lidar com as nossas frustrações é olhar para o lado, é procurar ajudar o próximo. Quando você está com uma dor muito grande, de uma partida, de um desencarne de alguém muito querido, quando você está com uma dor muito grande, de uma frustração, né, não conseguiu passar naquele concurso que você estudou tanto, ou uma frustração no sentido de que, sei lá, você vai perder o emprego, você perdeu o emprego. Eu vejo assim, que isso é só uma sugestão, mas uma coisa que às vezes que dá muito certo comigo é procurar ajudar o outro, procurar ajudar o próximo. Então, quando o nosso filho desencarnou, o que a gente foi fazer? Suicidar, beber, encher a cara, usar droga? Não. Revoltar, ficar falando mal de Deus, Deus não existe, não sei o quê, por que fez isso? Não. No mesma semana, graças a Deus, e aí eu digo que a gente tem, os nossos mentores trabalham muito por nós e a gente é muito ingrato com eles. Na mesma semana ele desencarnou numa terça, no sábado a gente estava entregando, a gente estava num orfanato, né? Aquela moça lá de Quintino, né? Eu esqueci o nome, não sei se é um orfanato, mas é uma senhora ali em Quintino que adotou ali, sei lá, 20, 30 crianças. E aí o centro, o discípulo de Samuel, que a gente começou a frequentar naquela mesma semana, foi fazer um trabalho lá de levar alimento, de fazer uma festinha de fim de ano para as crianças, não sei o quê. Nós fomos. E aí você começa a ver que uma das formas da gente tentar amenizar isso é não dar pasto para sofrimento. O que é dar pasto para o sofrimento? É você ficar ruminando aquilo. É o tadinho de mim, né? Tadinho de mim, tadinho de mim. Não. Se ocupa. Quando você tiver com a dor física é um pouco difícil, porque quem já passou por uma crise renal é complicado você fazer qualquer coisa a não ser gemer, né, quando você está numa crise. Mas, de forma geral, quando você está passando por uma frustração muito grande, uma decepção muito grande, se você procurar um trabalho útil, e não necessariamente precisa ser numa casa espírita, pode ser qualquer coisa, né? Se você tem um vizinho seu que está com chikungunya, vai lá, vai a casa para ele, faz a faxina da casa dele. Nós temos uma amiga que está com chikungunya, ela não consegue descascar os legumes direito. A vizinha está indo lá descascar para ela os legumes. Você não tem ninguém assim que esteja precisando que você descasque um legume? Você não tem ninguém que precise que você acompanhe uma consulta médica? Né? Será que não tem ninguém na sua rua
que está com problema de saúde, não tem condição de pegar uma vassoura e varrer a casa, você não pode ali varrer aquela casa que vai te tomar meia hora da tua vida ali, mas que vai dar um alívio muito grande para aquela pessoa. Então eu acho que a gente para de sofrer quando a gente começa a pensar um pouco menos na gente, começa a pensar um pouco mais nos outros. E eu ainda estou, se for um livro de 1000 páginas, eu ainda estou no primeiro parágrafo da página 1. Mas eu já estou começando a pensar dessa forma, estou começando a pensar assim, que eu não vou, a gente, né, nós estamos juntos nessa caminhada aí, e a gente está pensando o seguinte, eu não vou ficar em casa choramingando, eu não vou ficar em casa me colocando como uma vítima do mundo, eu vou com a luta, vamos fazer, amanhã tem trabalho o dia inteiro lá com o Fernando, né, hoje de tarde tem trabalho lá na casa de Fátima, semana passada foi na nossa casa, que é a casa do Léo, né, que a gente atende algumas famílias carentes, e assim vai. E assim vai. Ela está visitando um asilo de idosos nas segundas-feiras, tem uma menina terça-feira que ela visita também, que está no CD. Vamos procurando coisa para fazer, porque tem. Quem procura acha, e não precisa nem procurar muito. Não precisa nem procurar muito. Se vocês frequentam essa casa, por exemplo, com certeza deve ter algumas necessidades de voluntários em alguns trabalhos aqui, que seja varrer. Vou lá, o salão está meio estruturado, dá uma varrida. A espiritualidade já agradece, porque até para os espíritos é bom, é melhor trabalhar num ambiente limpo, saudável, do que num ambiente sujo. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, eu acho que é assim que eu estou conseguindo, que nós, eu e minha esposa, estamos conseguindo levar a nossa vida. Não com felicidade, porque até Jesus já disse que a felicidade não é desse mundo, mas a gente consegue viver em paz. E a gente consegue ter momentos felizes, de rir, inclusive dar gargalhada. Eu tenho um problema que eu tropeço muito, é isso, e ela agora está andando de mão dada comigo, ela falou, deixa eu te dar a mão, porque você tropeça, ainda mais se eu estiver de chinelo, então aí ela quase que me... Né? Porque eu vivo tropeçando, isso desde garoto, desde pequeno, isso aí não é para a idade não, isso sempre fui tropeçando, topada, né? Volta e meia eu perco uma unha de um dos pés aqui, isso para mim já é hábito. Então a gente consegue viver, a gente consegue levar uma vida assim, bem em paz, bem harmônica, porque a gente optou por não dar parte para o sofrimento. A gente optou por ser útil, por ajudar o próximo. A gente não ajuda tanto assim, mas alguma coisinha ou outra a gente já vai começando a fazer. E eu acho que tem dado certo para a gente, porque todas as psicografias, todas as mensagens que chegam do nosso filho, né, por um médium ou outro, dão conta que ele está feliz com o que a gente está tentando fazer. Ainda não estamos conseguindo, mas já estamos tentando. Né, nós já recebemos uma carta pelo Fernando, já recebemos por um médium lá em Uberaba, e o que ele nos passa é que a gente está conseguindo transmitir paz para ele. E é uma coisa que eu tenho se eu for chamado a falar amanhã lá no trabalho do Fernando, é o que eu vou falar, como é que a gente cuida dos nossos desencarnados. Porque a gente é pai e mãe, e se o nosso filho desencarnou, a gente não deixou de ser pai e mãe deles. A gente tem que continuar cuidando. Como é que eu cuido dele? Tentando transmitir o quê? Luz e paz para ele. Para onde ele estiver agora, ele se preocupar com o quê? Estudar e trabalhar onde ele está, né? E esperar o papai e a mamãe lá, que daqui a pouco a gente vai para lá. Daqui a pouco a gente vai para lá, sim. Até porque, às vezes, são ajudados pelos nossos créditos, né? Não necessariamente porque a gente troca para ele, mas nós temos crédito pelo trabalho que a gente faz, então com isso eles são ajudados lá no nosso espiritual. Exatamente. Então, eu acho sim que a questão de sofrer, ela é consequência das nossas escolhas, sim, mas continuar a sofrer também é uma escolha. Se você prefere continuar se colocando como vítima, se você prefere se colocar como aquele que foi prejudicado por Deus, foi prejudicado pelo mundo, você não vai sair desse ciclo vicioso, que é sofrer, sofrer, sofrer. A pergunta de Fátima do porquê e para quê, também
Muda tudo, né? Ela fala baixinho, galera. Não, mas quando você fala. Não sei se vocês ouviram, mas é porque um dos livros que o Fernando psicografou, que ela está fazendo a revisão ortográfica, Fátima, que é o espírito da mentora do Fernando bem, que a gente não deve perguntar por que a gente está sofrendo, sim para quê. Porque se eu perguntar por quê, eu estou pensando em passado, eu estou pensando no que eu fiz. Se eu perguntar para quê, eu já estou pensando na frente, o que isso vai me trazer de benefício como espírito. Ou seja, porque se eu começo a encarar as minhas decepções, se eu começo a encarar as vicissitudes da vida, como tendo uma finalidade, tendo um objetivo, eu começo a andar para frente. Porque eu vejo o seguinte, para que eu estou passando por isso? Para melhorar, para corrigir esse defeito, para corrigir aquele defeito. Para que eu estou com um problema cardíaco? Não é por quê? Para quê? É para você aprender a se alimentar corretamente. É para você aprender a ter hábitos saudáveis. Vai dar uma caminhada, né? Para de se estressar com um problema pequeno. Se está com problema cardíaco, para de ver o jogo do teu time. Dependendo de qual for o meu só me dá alegria, nunca caiu. Mas para de ver o jogo do teu time. Se aquilo te deixa estressado, né? Vai dar uma caminhada. Salta um ponto antes, se você estiver voltando do trabalho, em vez de saltar no ponto que é perto, salta 1 ou 2 pontos antes e vai caminhando. 15 minutos para sua casa. Pequenas providências. Então você aprende para que eu estou sofrendo, para que eu tenho um problema cardíaco, para que eu tenho pedra nos rins, é o meu caso. Para beber mais água. Bebe mais água, come menos sal, se alimenta corretamente. Né? Então é tudo para quê? Foi o que ela lembrou bem. Fátima nos diz isso. A gente, quando estiver diante de uma decepção, diante de uma vicissitude, não vamos perguntar mais por quê. Por que isso aconteceu comigo? Pergunta assim, para que isso aconteceu comigo? O que eu posso ganhar se eu encarar isso de uma forma positiva, se eu encarar isso como uma lição? Certo? Teve uma coisa que a Nelma leu aqui, deixa eu ver se eu acho rápido aqui, como é que está acabando o tempo ali. Aqui, ó. Abstente de lastimar fracassos e dificuldades que já passaram. Entrega-te à reconstrução da própria paz em base de serviço e discernimento. É o para quê. Né? A gente tem que se abster de ficar reclamando. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse ido para lá, se eu não tivesse feito aquilo. Acabou. O que você já fez ou deixou de fazer não tem mais como voltar atrás. Mas é também o que o Chico dizia, né? Você não tem como mudar o início da história, mas tem como mudar o final. Então, usa o para quê. Né? Você teve fracasso e dificuldades, olha para frente. Vê o que você fez de errado e passa a não fazer mais. Pensa na frente. Usa o para quê. Ok? Gente, mais uma vez eu queria agradecer aí a Nelma, o pessoal da casa. Foi muito bom estar aqui. É muito bom estar aqui. Essa casa tem uma vibração muito bonita, muito legal. Eu me sinto muito bem aqui. E obrigado pela atenção de vocês todos. E era isso aí que eu tinha para passar. Obrigado.